Olá a todos, meu nome é Renan Nascimento, sou médico reumatologista, colaborador aí atualmente no TDC, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre manifestações cutâneas no lúpus eritematoso sistêmico, né? A gente não vai conseguir falar todas as apresentações, que são inúmeras as apresentações na pele, né, do lúpus, mas a gente vai passar as principais manifestações, até porque o clínico precisa reconhecer, porque muitas vezes é a primeira manifestação em cerca de 25% dos pacientes com lúpus, é a primeira manifestação é a cutânea e até 80% dos pacientes com lúpus vão apresentar em algum momento na história natural uma manifestação de pele, tá? Vamos então começar então as manifestações cutâneas. Eu queria começar então com esse termo, né, do lúpus ao longo do tempo, que é justamente a pele que tem realmente tudo a ver com esse nome, né? E a primeira vez que foi falado o termo lúpus foi basicamente em São Martim, né, que ele descreveu em 855 depois de Cristo, o termo lúpus, e era muito semelhante a essas manifestações de pele no rosto quando um lobo, né, atacava, né, e machucava, uma lesão agressiva, né? Então ficou o primeiro termo usado na literatura, vem lúpus de lobo mesmo, da mordida, né, que acontecia nesses pacientes. E a gente vê que ao longo do tempo o termo lúpus ele vem meio que dissociado à doença lúpus eritematoso sistêmico, isso é uma verdade. Eu vou apresentar aqui, por exemplo, em 1865, né, utilizou-se esse termo lupus vulgaris, mas apesar da lesão parecendo uma mordida, lupus vulgaris é igual a lesão por tuberculose, não tem nada a ver com a doença autoimune lupus eritematoso sistêmico. Então, só para vocês saberem, então, aqui, né, o House mostrando que nem tudo é lupus, e a gente vai ver isso ao longo do tempo, né? Perceba que o lupus pérneo, por exemplo, descrito em Hutchinson, 1888, a gente vê que é uma lesão da sarcoidose, uma lesão granulomatosa no nariz, não tem nada a ver com lupus, a doença que a gente conhece, mas até hoje fica esse termo lupus pérneo como uma apresentação de uma outra doença autoimune chamada sarcoidose, mais uma vez o House aí que não é lupus. E aí, em 1971, veio a atual classificação do lupus cutâneo, que é a classificação de Guillain e de Solterheimer, que ele usa realmente algumas das manifestações que a gente vai colocar aqui, e entre elas o lupus discoide, que a gente é uma das principais manifestações do lupus crônico. Então, assim, vocês podem ver que existem várias manifestações do lúpus, algumas são extremamente graves, né? Então, como que a gente vai entender o porquê que a pele é tão acometida no lúpus? Perceba que a gente tem a luz solar, né? Tem vários ultravioletas, né? Uma das principais que danifica os queratinócitos é a UVA, né? Perceba que ela tem uma ação aqui, até ela passa a epiderme até a derme, e a gente sabe que quanto mais luz, né, de exposição à pele, a gente tem mais apoptose dos queratinócitos, né? Que são as células da pele, e a gente expõe mais alguns autoantígenos, que para uma pessoa que não tem susceptibilidade à doença autoimune, não tem problema ter tanto autoantígeno, mas para esses pacientes que têm a imunidade, a tolerância imunológica comprometida, a exposição a alguns autoantígenos, como o ROS52, ou pedaço de núcleo, pedaço de proteína celular, vai desencadear estímulo à célula B, célula T autorreativa, e por isso que esses pacientes, quando têm a exposição solar, fazem tanta lesão de pele, e a importância aqui, né, do filtro solar, a importância, né, da vitamina D, né, a importância da conscientização que esses pacientes não podem tomar tanto sol assim. Então, a gente vê que existe esse lobo faminto, né, e a gente vai ver como que a gente vai acalmar esse lobo a partir do momento que a gente reconhece precocemente as manifestações do lúpus. Existem várias manifestações, naquela classificação de Guillain que eu coloquei ali no finalzinho, a gente tem basicamente a manifestação aguda, a gente tem a forma mais subaguda, indolente, em semanas da doença, até meses daquela forma mais crônica de algumas lesões mais características, né? A gente vai passar por algumas delas, né? Seja o rash malar, o bolhoso, né? A gente vai passar por algumas delas aqui de maneira mais tranquila. Então, a primeira manifestação que todo mundo lembra é o rash malar, né? E o rash malar, perceba que ele é caracteristicamente essa asa em borboleta, né? A gente vê classicamente o sulco nasolabial sendo polpado, né? É uma das marcas do lúpus eritematoso, e a gente vê que realmente é uma lesão não só plana, mas muitas vezes até papular, e o que é interessante é que ele tem um grande componente de fotossensibilidade, então de dias a semanas após a exposição solar, esses pacientes acabam tendo essas lesões. Raramente ocorre despigmentação,
no haste malar, e a gente vê que existe uma resolução clínica, muitas vezes, sem deixar cicatriz, sem deixar atrofia, principalmente nessa forma de lúpus, que é a forma aguda da doença. A gente tem basicamente a atividade da doença, então o haste malar se correlaciona quando o lúpus está em atividade, a doença está bem inflamada, a gente vê essa correlação. E a gente vê também no lúpus neonatal, né, que também pode ter o haste malar, né, as criancinhas às vezes vão para fototerapia, né, então principalmente às vezes pode ter esse haste malar também, principalmente associado ao anti-Ro52, que é um anticorpo característico, né, desses pacientes também. Então perceba que o haste malar pode estar desde a infância, né, assim que nasce, ou também no adulto, né, na mulher jovem, e basicamente vocês vão ver que existe, né, o lúpus cutâneo sozinho, sem a manifestação sistêmica da doença, que é apenas o lúpus cutâneo, frequentemente só fica com o dermato, e a gente está falando aqui mais do lúpus eritematoso sistêmico, na qual a doença autoimune que afeta todos os órgãos, vai apresentar muitas vezes com a apresentação cutânea que o clínico precisa conhecer, tá? No anatoma patológico, né? Como que, então, na lâmina esses pacientes vão apresentar? Perceba que esses pacientes têm um infiltrado, né, que a gente chama de dermatite de interface, ou seja, uma inflamação da pele, dermatite de interface, que é justamente a interface entre epiderme e derme. A gente tem um rico infiltrado, né, se a gente ampliar aqui, de linfócitos, e o que é característico na dermatite de interface, a gente vê essa vacuolinização, formação de vacúolos, que é justamente a apoptose daqueles queratinócitos. Não é uma lesão patognomônica, não é exclusiva do lúpus, podemos ter na dermatomiosite, na farmacodermia e outras reações, mas a dermatite de interface sempre chama atenção para o lúpus eritematoso sistêmico. E algo que é um pouco mais específico, mas não tão utilizado na prática, mas a gente pode solicitar, é justamente pedir o teste da banda lúpica, né? Ou seja, você vai fazer por uma imunofluorescência direta no próprio tecido, você vai marcar com imunoglobulina IgM, IgG, complemento, você vai ver que esses pacientes, né, nessa interface, eles scoram a interface bonitinha aqui com imunoglobulina IgM, IgG, é como se fosse um full house da pele, né? Então você vê aquela doença cheia de imunocomplexo, que é o lúpus, né, na pele. Esse teste da banda lúpica, ele é sim um teste muito específico, diferenciando de outras doenças como a dermatomiosite, como uma reação de farmacodermia, que também poderia ter dermatite de interface, mas na teste da banda lúpica a gente vê algo mais exclusivo do lúpus eritematoso sistêmico, então isso é interessante quando a gente está na dúvida daquela lesão, né, se é lúpus ou não é lúpus, a gente pode ter o teste da banda lúpica, podendo ter tanto na lesão como na pele sã. Os pacientes, mesmo na pele sã, a biópsia cutânea, principalmente em áreas de fotossensibilidade, você pode ter esse teste positivo. Em relação a diagnósticos diferenciais, que eu acho que o clínico tem que atentar, né? Nem todo haste malar é lúpus, e um grande exemplo é rosácea, uma doença muito mais frequente, fica com o dermatologista, então alguns pacientes acabam tendo essa forma mais telangiectásica, então um rostinho mais vermelho, eritematoso, e o que é clássico da rosácea é que você tem basicamente essa rede capilar importante, frequentemente os pacientes falam, né, tomou um vinho, se expôs ao frio, um ambiente de calor, né, a temperatura, né, estresse, alguma comida, então tem períodos, né, de intermitência, não tem muito a ver com a fotossensibilidade nessa doença, e basicamente a gente tem a outra forma da rosácea, que é a pápula pustular, que a gente tem mais essa lesão, mais parece umas espinhinhas, né, então esse é um grande diagnóstico diferencial, principalmente na mulher, né, é a rosácea, principalmente naquele paciente que usa corticoide, ele pode fazer principalmente essa forma papulopustular, uma pele mais fininha, né, com essa intermitência de flush, né, fica vermelhinho e às vezes até umas pústulas, e aqui não tem nada a ver com lúpus, tá? Outro diagnóstico diferencial que eu queria comentar aqui, basicamente é a dermatite seborreica, né, ainda mais em homens, né, a gente vê que também é um rash, mas perceba que o grande diferencial é que muitas vezes aqui o sulco não é tão polpado, né? A gente tem aquela lesão, né, no sulco nasolabial, principalmente com essas lesões com descamação oleosa, porque é um problema das glândulas sebáceas. Então, frequentemente, os pacientes têm essa descamação, glabela, fronte, né, couro cabeludo, e pode estar associado a Parkinson, homem, né? Então, tudo isso pode ter período de frio, tem uma sazonalidade e não tem nada a ver com a fotossensibilidade do lúpus. Então, esse é um outro diagnóstico diferencial para a gente ter na manga. De outros diagnósticos diferenciais, esse para mim é o mais que realmente sempre a gente cai do cavalo, porque
ela faz uma lesão, a erupção polimorfa à luz, ela tem uma fotossensibilidade muito importante e pode fazer na face, pode fazer aqui no colo, né, que é o sinal do decote, a gente fala aqui. Então, essa lesão, que é a erupção, é uma fotodermatose, ou seja, o paciente tem uma lesão cutânea na exposição solar. Pode ter infiltrado linfocítico? Pode, mas o que diferencia a erupção polimórfica à luz do lúpus eritematoso sistêmico? Esses pacientes não têm dermatite de interface, então na biópsia não tem aquele padrão, não tem o teste da banda lúpica, não tem a presença de nenhum autoanticorpo, então esse é o grande diagnóstico diferencial do lúpus. Frequentemente esses pacientes têm de forma quase que instantânea, pegou sol, fica vermelho, dias, em poucas semanas, mas mais em dias ele faz a lesão, diferente do lúpus, que geralmente o racho malar vem depois de semanas, né? A fotossensibilidade nem sempre é tão clara no lúpus, mas na erupção polimórfica, geralmente, quase que no dia ou no dia seguinte, ele já abre essas lesões. Diagnósticos diferenciais também com outras doenças autoimunes, então perceba, olha que interessante, né? Nós temos aqui o lúpus, ele não gosta das juntinhas, das articulações. Quando ele pega a mão, ele poupa as interfalangianas, poupa as metacarpofalangianas. Por outro lado, na dermatomiosite, o clássico sinal de Gottron, que é aquela lesão eritemato-violácea, a gente tem bem no lugar das articulações. É totalmente o contrário do que a gente vê no lúpus, então esse é um outro diagnóstico diferencial desse racha agudo, né, para a gente diferenciar lúpus de dermatomiosite, também é algo para se ter em mente. De manifestação que o clínico precisa entender, apesar da gente ver o racho malar muito mais comum, existem manifestações muito graves, que apesar de raras, elas vão às vezes cair na mão do clínico primeiro, que é a necrólise epidérmica tóxica, que pode estar associada ao lúpus. Frequentemente, quando está associada ao lúpus, geralmente é aquele paciente que foi para a praia, ficou o dia inteiro torrando no sol e aí pode abrir uma forma grave, que é a necrólise epidérmica tóxica, mais de 30% de acometimento do tecido cutâneo, e a gente vê que classicamente é uma forma um pouquinho mais indolente, a NET, necrólise epidérmica tóxica não associada ao lúpus, ela geralmente é mais aguda, é mais rápida. No lúpus é uma forma mais indolente, geralmente depois de uma grande exposição solar. Como eu diferencio essa forma da NET não associada ao lúpus? Nesse paciente, geralmente ele vem muito rico de autoanticorpos, FAM positivo, baixa de complemento, diferente no paciente que tem muitas vezes uma reação por um remédio que faz uma necrólise epidérmica tóxica. Ambos os pacientes podem ter o sinal de Nikolsky, tá? Que é basicamente numa pele sã a gente vai fazer o descolamento e a pele descola, porque justamente tem essa alteração na epiderme e derme, e esses pacientes também podem ter esse descolamento quando a gente traciona uma pele que a gente aparentemente achava que era sadia, tá? De outras manifestações na forma aguda, a gente tem o lúpus que forma bolhas, né, que é o lúpus bolhoso, pode ter bolha em qualquer lugar, em regiões fotossensíveis é o clássico. Esses pacientes, o que o clínico precisa saber é que, basicamente, esses pacientes têm uma grande correlação com a nefrite lúpica, né, o lúpus bolhoso, e a gente tem uma boa resposta. A dapsona é um grande medicamento que a gente pouco usa, né, na prática, mas a dapsona costuma melhorar muito os pacientes com lúpus bolhoso. A gente vê aquele paciente, como eu falei, quando a gente está na dúvida de outras boloses, né, pênfigo, pemfigoide, né, epidermólise. Então, quando a gente está querendo saber, a gente biopsia e a gente vê aquele padrão que a gente, como eu falei, parece um full house no rim. Na pele, a gente vê um infiltrado, basicamente nessa junção dermoepidérmica, a gente pode lançar mão disso na dúvida, tá? Lúpus subagudo, né? Então, geralmente aquela lesão mais indolente, em semanas, não é tão aguda assim. Como que a gente tem? O clássico é o anular, então essas lesões que são mais marginadas, parece até infecção fúngica, né? Aquela lesão mais que a borda é mais eritematosa, mais elevada, o centro mais pálido, né? Mais hipocrômico. Esse é o clássico do lúpus, muito associado ao antirrócico ET2, né, anticorpo, e temos também fotossensibilidade, claro, e temos ainda uma forma um pouco mais rara, que é da forma subaguda, a psoríase, né, e aí para diferenciar teria que ser biópsia, porque lembra muito um quadro de psoriasiforme, também é um quadro do lúpus subagudo. A diferença também, clinicamente, esses pacientes não coçam tanto, né, infecções fúngicas geralmente dão muito prurido, nesses pacientes a gente não vê frequentemente tanto prurido assim. No lúpus discoide, essa é uma lesão muito específica, né, do lúpus, tanto é que em pacientes com lúpus discoide só de pele, sem ser o eritematoso sistêmico, até quase 25% dos pacientes que têm lúpus discoide só de pele podem aparecer com lúpus eritematoso sistêmico em algum momento da vida, então chama atenção, e é uma lesão muito específica que causa muito dano, né, para paciente, principalmente sexo feminino, né, com atrofia, né, aquela alopécia cicatricial, né, não cresce cabelo, basicamente uma lesão pálida e pode ser mais vermelha, né, na borda, e também despigmentada, né, então branca, vermelha e também
escurecida. Então tem áreas de fotossensibilidade, uma alopecia cicatricial, então a gente precisa atuar rápido para não deixar perder cabelo e não fazer essas atrofias importantes. E eu acho que na clínica, aquele seu paciente que está na enfermaria, você está investigando lúpus, não deixe de olhar a orelha dele, né? Porque às vezes, será que é uma sujeira? Não, é lúpus. Essa lesão discoide aqui é muito clássica, específica. A gente precisa ficar atento a essa região mais hipercrômica, hiperpigmentar no pavilhão auricular. É um lúpus discoide, até que se prove o contrário. Então a gente precisa também estar atento, porque às vezes, né, mulher está com cabelo, então é importante também pedir para dar uma olhada. O lúpus profundo também faz parte do lúpus crônico. Percebe que é geralmente a área proximal, então face, proximal do braço, proximal da coxa. Então a gente vê essa área de atrofia importante. Geralmente é uma lesão até muitas vezes mais palpável. Você está palpando aquele tecido atrofiado, né, áreas proximais, e é uma paniculite. Se você biopsiar, é uma paniculite rica em linfócitos do tipo lobular. Então, difere do eritema nodoso, que é septal. Então, aqui a gente tem um padrão lobular e pode ou não ter vasculite na amostra, tá? Então, paniculite lobular com ou sem vasculite, com infiltrado linfocítico, e é tanto linfócito que a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Então, na mastite a gente também tem, o paciente pode ter inflamação na mama pela paniculite, com atrofia, e é importante. Então, é tanto linfócito que a gente geralmente tem até o patologista dificuldade para fazer diagnóstico diferencial com linfoma T cutâneo, então vai precisar de uma baita imunistoquímica para diferenciar se é só um linfócito reativo ou se é algo linfoproliferativo. Então, é um grande diagnóstico diferencial com paniculite é linfoma T cutâneo, tá bom? Perniose lúpica, a gente viu muito isso no Covid, né? O tio Blank, essa lesão aqui, que geralmente faz mais na região da mão, do pé, então lembra um pouquinho vasculite, mas não faz aquela necrose importante da vasculite, né? Que a gente pode comentar até um outro dia, mas essas lesões aqui, é interessante que são lesões opostas ao que acontece no lúpus. Geralmente, o calor melhora, o sol melhora, então geralmente, essa é uma das poucas lesões no lúpus que o sol melhora, porque tem uma sazonalidade, dá mais no período do inverno. E aí os pacientes têm, classicamente, apesar de parecer uma vasculite, na biópsia não tem a vasculite, é uma lesão mais vermelhada, pode até às vezes gerar algumas fissuras, mas geralmente não dá necrose. E a exposição solar melhora, que é uma grande dica. Diferente dessas vasculites lúpicas, que a gente tem uma púrpura palpável, ou seja, tá roxo, você faz a digitopressão, né, pega e a lesão não some. É uma lesão, é uma púrpura palpável, que a gente chama geralmente também região acral. E aí a vasculite lúpica pode vir associada a várias coisas, seja anticorpos para SAF, podem estar presente, seja o anti-C1Q, né, que a gente pode ter a tal da vasculite urticariforme hipocomplementêmica, crioglobulinemia, né, secundária ao lúpus. Então, pode ter ou não ter, ou seja, ter tudo desses anticorpos negativos, mas quando você biopsia a pele, vem uma vasculite leucocitoclástica. E o que é a leucocitoclasia? É a presença de material nuclear de leucócitos na parede da célula do vaso. Então, isso define uma vasculite leucocitoclástica que a gente pode ver na vasculite lúpica. Outro efeito colateral de lesões, que não é propriamente do lúpus, mas um efeito colateral de um medicamento que é a hidroxicloroquina, que é um medicamento que sempre deve ser usado nos pacientes com lúpus, ele pode causar essa hiperpigmentação. Então, é frequente, quem tem mais contato com lúpus, você vê aquele paciente mais acinzentado. E isso pode acontecer, seja difusamente ou em algumas regiões, muitas vezes em cicatriz ou pós um machucado, faz aquela hipercromia. Então, são lesões mais hipercrômicas, mas que geralmente desaparecem depois que a gente interrompe. Então, se o lúpus está bem, a gente pode, de maneira temporária, interromper rapidamente o medicamento. Se o paciente estiver queixando, né, dessas lesões, isso geralmente tende a melhorar e depois você retorna o medicamento. Então, essa é uma lesão que não tem nada a ver com a atividade da doença, mas pode ser um efeito colateral do medicamento, tá? Até porque todos os pacientes precisam, a hidroxicloroquina é um grande tratamento para o lúpus cutâneo, e isso pode ser como efeito colateral, tá? Então, a gente viu que esse lobo faminto tem várias faces, né? E a ideia é justamente a gente tornar esse lobo um pouquinho mais domável, né? E aí, para ser domável, a gente precisa tratar precoce, fazer diagnóstico precoce e encaminhar para quem tem um pouco mais de experiência também. E aí, acho que todos fazem parte, né? Agora a gente teve a conscientização do lúpus, né? O mês, né, de fevereiro, mas todo mundo faz parte para a gente realmente conseguir tratar direitinho esses pacientes. Muito obrigado.